gente começa hoje a segunda aula do primeiro módulo do nosso upgrade, nosso treinamento aí de finanças, empreendedorismo e propósito. Tivemos a primeira aula, onde nós falamos sobre forma de pensar, modelo de pensar sobre o dinheiro das pessoas bem-sucedidas, o modelo de pensar sobre o dinheiro das pessoas que estão quebradas. A gente falou bastante sobre programação mental, né? Nossa programação que foi feita na infância principalmente, de acordo com aquilo que nós víamos nos nossos pais, daquilo que nós vimos nos nossos irmãos, as pessoas que eram referência para nós. E a gente entendeu como que aqueles acontecimentos, aquelas histórias, aqueles fatos, aquelas frases repetidas, a gente ficava ouvindo o tempo inteiro: ah, você não vai ser nada na vida, ah, isso aí não vai dar certo, ah, nós somos pobres, ah, não temos dinheiro para isso. E como que isso foi moldando a sua mente para ser uma mente voltada para a escassez. Está todo mundo lembrado, né? E a gente falou das crenças da programação auditiva, a gente falou da programação visual, como você via seus pais se comportando em relação ao dinheiro, né? Geralmente sempre ali alguém cobrando aluguel e correndo o risco de ser despejado, e aquele clima ruim demais na família. Situações traumáticas também, que são, no meu entendimento, as piores, né? Às vezes uma família que passou por um divórcio por causa de questões financeiras, uma família que às vezes o filho sofre um abandono. Isso foi muito comum no Nordeste durante muito tempo, pais que saíam, né, dizendo que vinham buscar um futuro melhor para os seus filhos. Aí nasceu as chamadas vítimas à seca, né, as viúvas à seca, que os maridos abandonavam a mulher, o filho, para vir para São Paulo e nunca mais voltavam. Então esses traumas que a gente observa, eles né, por exemplo, eu já vi muita gente que o pai era viciado em álcool ou em drogas e consumia todo o dinheiro, todo o recurso da família com aquilo, deixando os filhos passar necessidades. Você já imagina como que isso, o que isso forma na sua mente? Você consegue entender? Então isso causa marcas que vão permanecer por muito tempo, até que você decida trocá-las, até que você decida mudar isso, até que você traga para a consciência, até que você consiga entender como que aquilo está te prejudicando, até que você consiga desassociar, tirar ali, entender que aquilo não é você, que você não é seu pai, que você pode fazer de forma diferente. E aí você começa a encher a sua mente de crenças fortalecedoras, você começa a entender, olhar para você, o que você é hoje, e não o que você era, ou o que seu pai foi, e aquilo que você vai ser lá na frente. Então as suas crenças, elas têm que estar alinhadas com o seu futuro, não com o seu passado. Basicamente, para resumir tudo, é isso. As suas crenças, a sua forma de pensar, o que a gente definiu? Você lembra que eu falei que a mente ela é formada pelo inconsciente, subconsciente e consciente, não é? Então, o consciente, aquilo que a gente faz, planejando fazer, pensando realmente em fazer, o que a gente programa, é responsável por 10% das decisões, e 90% o inconsciente. E o inconsciente baseia-se em quê? Para tomar as decisões? Nas informações que ele tem do passado. Ou seja, por isso que as decisões são sempre ruins, porque as informações que ele tem é ruim, ok? Então ficou entendido isso, né? Aí a gente foi falando sobre isso, as 4 formas de resolver, de fazer uma reprogramação, né? Que é o entendimento, que é conscientização, entendimento, dissociação e reprogramação. E hoje eu deixei um dever de casa para a gente entender um pouco mais sobre as crenças limitantes, que são esses arquivos que estão instalados no nosso computador, na nossa mente, que precisam ser reprogramados, ok? Hoje, basicamente, esse treinamento vai focar bastante nisso. A ideia é trabalhar com algumas crenças limitantes para que a gente possa resolver aqui mesmo e você entender como funciona e poder fazer isso para o resto da vida, ok? A gente vai fazer assim. Nossa frase aí para ficar gravada no coração, na mente de vocês: enriquecer não diz respeito a ter mais dinheiro, é mais do que isso. Trata-se da pessoa que você se torna enquanto passa
pelo processo. Grava isso na sua mente. Quanto mais você conseguir crescer como pessoa, mais você vai crescer financeiramente. Quanto mais você se expandir como ser humano, como pessoa, mais você vai crescer financeiramente, porque isso é natural de acontecer. E vamos aqui só rapidamente ver um esboço do que nós vamos estudar hoje. Aula 2, programação mental. A gente vai relembrar rapidamente aqui o funcionamento da mente, o seu modelo de dinheiro, os 3 tipos de programação e os 4 tipos para resolver uma crença. Depois disso a gente vai lidar diretamente com as crenças limitantes e por último encerrar falando sobre um tema muito importante que eu gosto muito de falar e que vai fazer toda a diferença na vida de vocês, que é vitimização versus protagonismo. Próximo. Vamos lá, gente, só para relembrar rapidinho, só para a gente relembrar rapidinho como que é o funcionamento do nosso cérebro, da nossa mente. Como que é? Rapidinho para a gente entender. A mente ela é formada por essas 3 áreas que eu acabei de falar agora, não é? O inconsciente. Sabe aquelas pessoas que fazem regressão, que vão ao psicoterapeuta, ele vai acessar o inconsciente. Informações que já subiram do consciente até do subconsciente. Você não está entendendo muito, já está lá no fundo do baú. Okay? Isso é o inconsciente, é uma zona negra, você não acessa facilmente. Tem o inconsciente, que é isso que eu falei, que é formado pelas informações, por tudo aquilo que ele viu, ouviu, durante toda a vida, e principalmente na infância. Por que principalmente na infância, gente? Porque na infância a mente está o quê? Zerada. É igual quando você compra um computador, está zerado, tudo que chega pega. Não tem, a criança, ela não tem princípios de moral, do certo e errado ainda. Então ela vê o pai mijando na rua, ela vai querer mijar na rua também, porque para ela aquilo é normal, ela está vendo a maior referência dela falando, então a criança ela está suscetível a encher a mente de coisas boas e ruins. Depende mais de quem? Dos pais. Então os pais têm que ficar atentos com isso aí. Diante disso, a gente percebe então que as nossas decisões, as decisões que a gente toma na vida, e a gente falou isso muito na última aula, né? Basicamente, gente, 90% delas nós tomamos de forma inconsciente. Não é você que decide, é sua mente. Tem alguém fazendo por você, tem alguém tomando decisões por você. Você fica responsável por apenas 10% das decisões que você toma. Você lembra que eu dei alguns exemplos aqui de quando você sai do trabalho para ir para casa e de repente você chega no portão da sua casa e fala, gente, já cheguei. E você tenta se lembrar por onde você passou e não se lembra. Tem como, você tenta se lembrar do caminho que você percorreu e você fala, por quê? Você passou por um monte de ruas, você virou um monte de esquinas, você parou no sinal, você passou quebra-mola, você fez um monte de coisa. Você simplesmente não se lembra. Por quê? Sua mente estava no piloto automático, tomando decisões por você, tomando decisões, normalmente. É assim que funciona. Okay? É porque eu falei, quando eu tomo minhas multas, quando eu vou para Minas Gerais, eu estou indo embora, lá prometido, tranquilão, a mente borbulhando, projeto, pensando em alguma coisa, pensando num projeto novo, pensando em resolver um problema, e não sei o quê. Eu estou ali. Quando penso que não, 2 meses depois, chega aquele monte de multa lá em casa, não sei, não vi, não sei onde que foi. Por quê? Porque a minha mente estava ali no piloto automático, não quis nem saber se tinha radar, se não tinha, qual velocidade que tinha, qual que estava, qual que não estava. E a gente acaba pagando um preço por causa disso. E aí, gente, a definição básica e simples que a gente tem que entender. Se esse é o funcionamento do cérebro, da mente, se ele usa essas informações que ele tem para tomar as decisões relacionadas ao nosso dinheiro, o que significa? Enquanto a sua mente tiver um banco de dados ruins, informações ruins, um banco de dados ruim, as suas decisões vão ser ruins. É isso que ele tem, não é culpa da sua mente, ela está simplesmente fazendo o papel dela, não é porque a sua mente é burra não, ela é programada. Nós temos uma mente primitiva, ela vai fazer aquilo que ela foi criada para fazer.
Então, qual que é a única solução? Você precisa se reprogramar. Você precisa conscientemente tirar o que é ruim e colocar uma coisa boa. Tá entendendo? Isso é só para o dinheiro, gente? Não, isso é para tudo na vida. Já viu? Mulheres, né, que às vezes a mãe sofreu muito com o marido, às vezes apanhava do marido, não sei o quê. Aí a filha vai e encontra uma pessoa exatamente igual. Aí você fala, gente, mas não é possível, a pessoa viu a mãe sofrendo a vida inteira, agora vem e procura uma pessoa igualzinha para sofrer também. A mente dela, aquilo ali que era normal para ela, aquilo ali que é o natural. Então, isso realmente é uma coisa muito difícil que a gente precisa trabalhar, porque se você não fizer isso, os anos vão se passar e você vai ficar se esforçando, trabalhando, estudando e fazendo tudo que você pode fazer e os seus resultados acabam ficando sempre o mesmo. Por quê? Porque só 10% é consciente. A grande maioria é inconsciente. A grande maioria está lá atrás, está escondido ali, não é você que toma, é a sua mente que toma sozinho. Então, a gente precisa entender isso. O subconsciente baseia suas informações, baseia suas decisões nas informações que já estão programadas. Ou seja, o seu subconsciente, passa o próximo, não, passa não, deixa eu só, volta aí, sabe? O seu subconsciente, volta mais um. O seu subconsciente ele está usando informações do seu passado para tomar decisões referentes ao seu futuro. O que isso significa? Se você não fizer alguma coisa, o seu futuro vai ser igual ao seu passado. Se você teve uma infância com dificuldade financeira, provavelmente o seu futuro também vai ser de dificuldade financeira, porque é o que a sua mente tem para oferecer. Próximo. Os 3 tipos de programação que nós falamos na primeira aula, gente. Verbal, programação visual e fortes impactos emocionais. Geralmente a nossa programação mental acontece dessas 3 formas. Aquilo que nós ouvimos repetidamente, né? Menino, nós não temos dinheiro para isso. Eu quero uma roupa nova. Não temos dinheiro. Eu queria um videogame. Não temos dinheiro. Não temos dinheiro. Pai, por que isso não compra um carro? Nós somos pobres. Pobres não têm carro. Pai, por que a gente não mora numa casa melhor? Porque nós somos pobres. Não temos dinheiro. E para tudo não tinha dinheiro. Já repararam? Eu não sei se vocês, na família de vocês era assim. Mas na minha família, para nada tinha dinheiro. Para nada. Nunca tinha dinheiro para nada. Para vocês terem uma noção, quando eu quis comprar minha bicicleta, eu falei, cara, eu quero uma bicicleta, tem que dar um jeito de comprar uma bicicleta. Não vai adiantar ficar pedindo. Meu avô, eu morava com meus avós, né? Eles não tem dinheiro. E eu fiquei naquele negócio, cara, como é que eu vou comprar minha bicicleta? E comecei a vender picolé para tentar dar um jeito de juntar um dinheiro para comprar uma bicicleta. O problema é que o dono da sorveteria tinha um fliperama. Pô, sacanagem. Aí não dá. Você ficava O dia inteiro vendendo picolé, no sol, com 7 anos de idade, chegava lá, pegava ali meus R$8, R$9 que dava na época, pegava as 8 fichas ali do Street Fighter e ficava ali, jogando aquele negócio. Trabalhava de graça. Era literalmente escravidão infantil. Tá? Então assim, olha a mente. E a bicicleta só ficando mais longe. Quando você pensa em alguma coisa que você gostaria de ter, mas o seu salário não tem condições de comprar, automaticamente, o que a sua mente diz? Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. É automático. Agora, o que a gente precisa entender, e a gente vai falar disso provavelmente ou na próxima ou na outra aula. A sua mente, ela é responsável por criar soluções. Deus nos deu uma mente criativa. Sabe o que é uma mente criativa? Mente criativa não é que faz artesanato não, viu gente? Criatividade não tem que ter a ver só com isso não. Criatividade vem de criar. Soluções. Criar. Ok? A sua mente,
ela precisa criar dinheiro. O livro que eu estou lendo agora, eu gostaria de recomendar para todo mundo, do Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece. Esse é o lema da vida dele. O cara investigou a vida de milhares de pessoas bem-sucedidas e milionários. E ele escreveu um livro para contar essas histórias. E a conclusão, para chegar ao ponto de escrever o livro, é: quem pensa, enriquece. Logicamente, quem não pensa, fica pobre, não é? Então, quem que é o grande responsável por fazer dinheiro, criar soluções? É a mente. Então, o pensamento tem que ser assim: peraí, o que eu quero? Vou dar exemplos hipotéticos aqui. Não estou falando que você tem que comprar casa ou que você tem que comprar carro, nada. É só para ilustrar. Então você está aí com muita dificuldade, vindo para a igreja, mora longe, tem seus filhos, aí fica difícil de se locomover, quero comprar um carro. Aí você olha, primeiramente, olha para quê? Para a condição. Sua mente vai falar: peraí, como é que você vai comprar esse carro? Não tem como, você não tem dinheiro. Aí, você força a sua mente. O que ela vai te falar? Faz o financiamento. Péssima, né? Preguiçosa. A mente sempre vai optar. Gente, não é à toa que nós somos pessoas preguiçosas, não. A mente é preguiçosa, a mente tem preguiça de pensar. Ela sempre quer te dar o que é rápido, fácil, pouco. Não se esqueçam, decisões automáticas, 90%, estão lembrados? Baseado nas coisas ruins. Então, quero comprar meu carro. Quanto que é o carro? Sei lá, 30 mil, 40 mil. Nossa, quanto que eu ganho? Poxa, 2 mil. Ixi, e desses 2 mil tem 80% já está comprometido. Como é que eu vou fazer? Divide mais vezes. Divide 80 vezes. Aí o carro que era 30 sai por 65. Aí você gastou 65 mil num carro que quando você vai vender vale 15. Cara, é muito prejuízo, não tem cabimento de ser uma decisão inteligente. Mas foi exatamente o que eu fiz na minha infância, na minha adolescência, e que a maioria das pessoas fizeram também. Aí como que nós, olha para você ver o que a escassez gerou dentro de mim. Com 13 anos, eu estava fazendo projetos de como que eu compraria o meu carro e a minha casa, porque eu queria casar. E eu falei: poxa, eu não quero morar de aluguel igual a minha mãe mora de aluguel. E eu tentei fazer diferente, porque a mente ela se comporta varia de acordo com pessoa a pessoa. Tem pessoa que replica, tem pessoa que vai fazer exatamente igual, tem pessoa que se rebela contra aquilo e tenta fazer diferente. Eu fiz diferente, mas fiz de forma errada também, porque eu não tinha instrução. Então, aí com 13 anos eu já ficava ali, cara, eu trabalhava de verdade, com 12, 13 anos. Eu tinha emprego, eu estudava à noite. Eu transferi meus estudos para a noite, na quinta série, antigamente podia, na quinta série, para poder trabalhar durante o dia. Porque isso realmente era um sofrimento para mim, eu pensar que eu chegaria aos meus 20 anos de idade e eu não teria minha casa, como os meus pais não tinham, e eu não teria o meu carro. Eu ficava numa loucura com esse negócio. E aí o que aconteceu? Eu comecei a juntar meu dinheirinho ali, fui comprando minhas coisas, e aí eu falei: cara, com 18 anos eu quero ter meu carro. E eu me programei para isso. Fui lá, juntei. Mas eu ganhava tão mal, gente, que eu fiquei 2 anos juntando dinheiro, juntei R$1.500. Eu ganhava muito mal, cara. Mas o salário da época era R$196. Acho que a gente não tinha nem nascido. O salário era R$186. Então E aí, juntei aquele pouquinho de dinheiro, fui lá na época, o Palio, bicho, era R$9.000. Era muito barato as coisas antigamente, porque também o dinheiro era muito valorizado. E eu enfiei minha cara no financiamento. 48 vezes lá na BV Financeira. 48 vezes, paguei 2 carros. A minha sorte é que naquela época, eu não sei por que, o carro valorizava. E aí o meu carro que eu comprei por 9, eu também melhorei ele, coloquei roda de maré, aquela coisinha toda que o jovem gosta, e vendi o meu carro por 14. Então eu perdi um pouco menos, né? Um pouco menos por causa disso. Não faça isso, porque não é isso que vai acontecer hoje. O carro com certeza vai te valorizar. Eu via minha mãe se descabelando todo mês, porque a dona da casa ia lá para cobrar o aluguel e ela não tinha dinheiro. E era terrível isso. Então eu via ela perdendo noites de sono, eu via minha mãe ficar trabalhando. Tinha um salão que era dentro da minha casa, e eu via ela ficar ali trabalhando até 2, 3 horas da manhã.
porque no outro dia a mulher vinha pagar o aluguel. E aí eu ficava vendo, todo o dinheiro da minha mãe vai embora nesse raio desse aluguel. E aí eu fiquei nesse negócio, eu preciso comprar minha casa. Só que a primeira coisa que eu queria é o quê? É o carro, né? Porque é a coisa que o primeiro desejo do homem é transformar o carrinho num carrão. Então eu fiz essa doideira e eu lembro que foi engraçado, cara, porque meu sonho era vir pra praia, porque meu pai trazia a gente na infância, algumas vezes, e aquilo era, eu queria fazer aquilo, eu dirigindo, eu achava muito legal ver meu pai dirigindo. E aí eu fiz isso, me casquetei todo financeiramente, ganhava R$350, fiz uma prestação de 330, ficava sem dinheiro, uma loucura. Porque não tinha instrução financeira, mas queria me rebelar contra a situação de miséria da minha família. E aí, rapidamente, depois, quando eu conquistei meu carro, aquilo, aliás, isso começou com a minha bicicleta. Quando eu conquistei minha bicicleta, eu entendi que eu podia conquistar. Eu só precisava me esforçar para aquilo. E eu fazia de forma errada, porque eu ouvia a minha mente me dava só conselho ruim. Então, eu fui lá, comprei meu carro financiado, fui lá, comprei meu apartamento financiado. O bom que Deus é misericordioso, né? Então, por exemplo, quando eu comprei meu primeiro apartamento, eu tinha 21 ou 22 anos. E aí, ele, na época, custava 79 mil. Um apartamento lindo, maravilhoso, não sei o quê. Fui lá, financei pela Caixa 360 vezes. Eu pagava apartamento até 80 anos de idade. E financei aquele negócio. Aí a minha sorte, porque 3 anos depois que eu vi que era uma besteira ter aquele apartamento, que eu ia decidi vender ele para investir num prédio, o que eu fiz? Eu fui lá, e quando eu fui vender, eu vendi ele por 190, porque eu peguei o boom de valorização de 2018. Então Deus teve misericórdia, então eu quitei meu financiamento rapidinho, saí fora dele, para não ficar pagando juros para a Caixa Econômica, né? E ganhei um lucro até razoável por causa da valorização. O que eu estou falando com vocês, gente? Às vezes a sua mente ela vai se rebelar contra a situação, você vai fazer diferente, mas tem que tomar cuidado, porque ela sempre vai te dar a opção mais fácil. Ela não quer parar para pensar. O que era o correto, por exemplo, quando eu quis comprar o meu carro? Não entrar no financiamento. O que eu tinha que fazer? Vamos lá, alguém me dá uma solução aí. Juntar o dinheiro e comprar. Aumentar a fonte de renda. Eu ganhava 350 reais por mês, sobrava ali uns 100 e poucos. Tem mais uma fonte de renda. Tá ali, tem mais uma fonte de renda. Minha mente tem que inventar dinheiro. A gente vai falar disso pra frente, viu, gente? Não é o tempo da aula agora. Mas só para vocês entenderem, por que eu estou falando que a mente vai estar envolvida com tudo que a gente vai falar aqui. Então, a mente preguiçosa, ela vai falar, faz um consórcio, faz um financiamento, divide no cartão, depois você paga, bota no fiado. Não. Se você quer alguma coisa, pensa. Eu quero comprar meu carro. Ok, como que eu vou fazer? Eu ganho X. Quanto que eu posso tirar do meu salário para destinar para isso? Sei lá, posso tirar R$500 para destinar para isso. Quanto que faltaria para eu ter esse dinheiro para juntar e dentro de um ano eu comprar meu carro? Eu teria que ter pelo menos mais R$1.000 por mês. Ok, como que eu vou conseguir R$1.000 por mês? Aí você bota a mente para funcionar. Peraí, quais são as minhas habilidades? Aí a Gabi quer trocar o carro dela por um carro melhor, sei lá, um carro melhor, só um exemplo. Ela sabe fazer docinho. Então, peraí, além do meu emprego, vou fazer docinho para vender e vou dar um jeito de fazer uma renda extra. Então, peraí, além do meu trabalho, do emprego que eu tenho, é aquilo ali que ele falou, é criar uma renda extra. Se puder ser uma renda passiva, é melhor ainda, porque é uma renda que você não precisa trabalhar. É alguma coisa que gera dinheiro para você. E nossa, isso é possível, ganhar dinheiro sem trabalhar? Não é impossível. É possível, isso eu só preciso convencer a sua mente que é possível. Passiva. Passiva não é aquela não ativa. Aí eu estou falando de renda. Não estou falando de ativos e passivos, não. Estou falando de ativos e passivos, não. Isso é uma outra área. Estou falando de renda passiva e renda ativa. O conceito é renda ativa, é aquilo que você tem que pôr a mão para fazer. O seu emprego é uma renda ativa. Se você não for trabalhar, você não ganha dinheiro. É assim que funciona. Okay? O que é uma renda passiva? Eu tenho um apartamento e eu não uso esse apartamento. Vou colocar ele para alugar e ele vai me dar um valor todo mês sem trabalhar. Passiva. Okay? Ou eu vou comprar água mineral e vou botar uns 2 meninos para vender água mineral no sinal para mim. Quem vai trabalhar é eles e eu apenas vou contratá-los para fazer isso. Só exemplos esporádicos, viu, gente? Passiva, renda passiva. Entendeu o conceito? Vou passar aqui, gente, mas só para já abrir alguma coisa na mente de vocês, que a gente vai pegar muito pesado com a mente. Vocês vão sair daqui nas próximas aulas com a cabeça saindo fumaça, que eu vou botar essa cabeça para funcionar.
Ok? A gente vai botar essa cabeça para funcionar. Tem que ser. E eu volto a dizer, por favor, se você tiver com a intenção de vir para cá só para pegar conhecimento, não venha, que é perda de tempo. Eu quero que vocês saiam daqui tomando decisões, fazendo coisas diferentes, atitude, agindo, começando alguma coisa. Você que está com vontade de abrir um negócio, abre, faz alguma coisa, resolve alguma coisa, muda alguma coisa, porque senão, mês que vem, sua vida vai ser a mesma coisa, não vai ter adiantado de nada. Já falei dos 3 tipos de programação e tema da aula de hoje, né? Identifique as suas crenças limitantes para que você possa substituí-las por crenças fortalecedoras. E aí a gente chega no próximo slide, onde nós falamos dos 4 elementos-chave para reprogramar a mente. Então, como que funciona isso? A gente já falou muito na última aula, então não vou parar muito tempo aqui não, viu gente? Para a gente ir logo para as crenças limitantes. Primeiro ponto, para se mudar uma programação errada da mente. Não perca o foco. A gente está tratando de quê? De informação ruim que está armazenada na sua cabeça. Bate na cabecinha assim. Ó, dá uma chacoalhada assim. Informação ruim que a gente vai tirar daí, ok? E aqui são as ferramentas que a gente vai usar agora para tirar esses pensamentos ruins e instalar os pensamentos positivos. Lembrando, gente, que é o que eu falei. Você precisa aprender o conceito para que você possa fazer para o resto da vida. Então, primeira coisa, conscientização. Você não pode modificar alguma coisa cuja existência você não saiba. Você não sabe que existe, você nunca vai mudar. Ok? Se você não sabe que você tem um problema com dinheiro e esse problema é causado por causa de uma crença, você não sabe dessa crença, isso nunca vai mudar, porque isso está no seu subconsciente, talvez até no inconsciente. Está lá atrás, não é consciente, você não sabe disso. Por isso é tão importante esse primeiro exercício da conscientização. Foi legal fazer esse exercício essa semana? Ótimo. Foi legal? Vocês gostaram? Deu para descobrir coisas novas? O que você fez? Termos práticos. Você tirou aqui de um lado subconsciente uma informação ruim, trouxe ela para o outro lado do seu cérebro e colocou aqui no seu consciente. Ou seja, você pegou, sabe aquela roupa que estava ali mofando no seu guarda-roupa, que você nunca mais viu, já está fedendo? Você pegou aquilo lá e trouxe aquilo para um lugar que você conseguia ver. Você está vendo aquilo ali, você tem que dar um destino para aquela roupa. Ou você vai vender, ou você vai doar, ou você vai jogar fora, que você não pode ficar armazenado ali. Porque ali está provocando mofo, alguma coisa. Só exemplo para vocês entenderem o que é isso que a gente está fazendo. Você pegou alguma coisa que estava escondida e trouxe a luz. Você trouxe a consciência. Quando que eu tenho que fazer isso, gente? A vida inteira. Sempre que você perceber. Você percebeu que o seu casamento está com problema, você está tendo brigas repetitivas por causa das mesmas coisas, pode procurar que você vai achar alguma coisa que está avacalhando o seu casamento através da sua programação mental. E assim para qualquer coisa, para o trabalho, para tudo. Depois que eu trouxe para o âmbito da consciência, qual que é o segundo passo? O entendimento. Por que o entendimento é importante? Porque você precisa provar para a sua mente agora, conscientemente, você tem que provar para a sua mente que isso te faz mal. Ela precisa entender que isso é danoso. Ela precisa entender que isso é destrutivo. Porque até então ela está achando que isso é uma informação importante. Então para ele, como é que ele vai saber que isso é ruim? Não é ruim. Para ele isso é uma informação de boa. O entendimento, vai falar como essas crenças vêm afetando a sua vida financeira. Compreendendo a origem do seu modo de pensar, você será capaz de reconhecê-lo e transformá-lo. Na hora, você vai dar um choque de realidade na sua mente e vai falar: ei, isso não é bom. Joga isso fora. Eu estou quebrado financeiramente porque você está achando que a minha vida tem que ser igual à vida do meu pai. E não é assim. E você precisa dar uma ordem para a sua mente. Não é assim o que a gente falou de Davi na aula passada, que ele dava ordem para a alma dele? A gente está falando de alma aqui com o conceito da mente, onde está o entendimento. Terceira coisa, a dissociação. Você vai separar as coisas para ficar mais claras para a sua mente. Você já fez ela entender o quanto que isso é ruim, agora você vai fazer ela perceber que isso não tem nada a ver com você.
Você vai desassociar, você vai tirar aquilo, desassociar de você. Você vai desassociar aquela informação da sua vida. Você vai desassociar aquela informação do seu passado, do seu futuro. Ok? E aí, olha só, ao constatar que o seu modo de pensar não é seu, quando você entende que essa crença ela veio do seu pai, na hora sua mente vai entender, opa, então peraí, eu posso fazer diferente. Quem agia daquele jeito, quem pensava daquela forma, era o meu pai. Eu não tenho nada a ver com a vida dele. Meu pai tem a história dele, eu tenho a minha, e eu posso fazer diferente. Pode ter feito sentido para ele, para mim não faz. Então, quando você constata esse modo de pensar que ele não é seu, você tem a opção de manter ou dispensá-lo, baseado no que você é hoje e não no que você era. Ok? Então a dissociação, a sua mãe falou, menino, a gente é pobre, a gente é pobre, a gente é pobre. Ok, eles eram pobres. Eu não. Eles tinham dificuldades financeiras. Eu não. A minha mãe pagou aluguel a vida inteira. Eu não vou pagar. Apesar que hoje quem entende um pouco de investimento sabe que pagar aluguel vale mais a pena que pagar a prestação de apartamento. Mas isso é uma outra aula, é só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer com a minha forma de pensar, até então, da minha adolescência para a juventude. Eu não tinha informação financeira, eu tinha apenas a minha rebeldia no sentido não de ser uma pessoa rebelde, que eu nunca fui, mas de não aceitar aquela situação. Tá dando para entender? Ok, então é desassociar. Eu não quero aquilo para a minha vida. Eu não quero. Eu posso fazer diferente porque eu não sou o meu pai. Eu não sou a minha mãe. Eu não sou os meus avós. Eu não sou o meu professor comunista. Eu sou outra pessoa. E eu faço diferente. Ok? E por último, entra o recondicionamento. Então a gente trouxe para o âmbito da consciência, entendeu o tanto que fazia mal, desassociou aquilo de entre você e o seu passado, você e o seu pai e sua mãe, desassociou, e agora a gente vai fazer um recondicionamento. Você tirou uma informação ruim da sua mente, você vai excluir, jogar fora aquilo, mas para aquilo ficar, para aquele lugar não ficar vazio, você tem que dar uma crença nova, você tem que colocar alguma coisa que fortaleça a sua mente. Geralmente vai ser o oposto da crença que te limita. Então, eu sou muito pobre. Não, eu sou rico. Tem gente, cara, que só de falar isso já se sente culpado. Cara, isso é tão sério. Tem gente que se sente culpado de falar, não, eu quero ser rico. Eu sou rico. Às vezes eu até parei de falar isso, mas é uma coisa que eu entendi como hábito. De falar assim, não, eu sou rico, eu sou muito rico. E aí as pessoas achavam que eu estava falando com soberba. Não, eu só estava reprogramando a minha mente. Acabou essa história de falar que eu sou pobre. Eu não sou pobre. Eu não sou. Eu posso estar com a pior situação financeira da minha vida. Pode ser que chegue um tempo na minha vida que eu esteja completamente quebrado. Eu nunca serei pobre. Nunca. Porque a minha mente entendeu que ela é rica. E é só uma questão de tempo do dinheiro chegar. Uma questão de tempo de fazer ela pensar. Então tem que parar com esse negócio de ficar se sentindo mal com isso. Não. Não deixe o diabo ficar contando essa mentira para você não. Ficar se sentindo mal por ter dinheiro, ficar se sentindo mal por estar ganhando bem, ficar se sentindo mal por querer ter uma vida melhor, por querer dar uma vida melhor para os filhos, para a família. Não tem nada de errado com isso não. E a gente vai entender isso mais para frente. Você precisa falar para sua mente essas coisas. Mas se ficar só no verbal, se não tiver uma atitude acompanhando a fala, se torna incongruente. Se ficar incongruente, a sua mente vai entender que você está querendo tapear ela. Não vai fazer sentido. Peraí, como assim você diz que é uma mega empresária e acorda meio-dia para trabalhar? Tá estranho. Como assim você está falando para mim que quer ficar rico, mas só quer saber de ver novela e ficar no Instagram? Não vai funcionar, não adianta, não tem mente retardada no mundo para acreditar numa besteira dessa. Não tem como, pode ter retardamento mental que não vai cair na sua, não vai. Quer ganhar dinheiro, quer ficar rico, quer ser bem sucedido? Então, meu irmão, vai estudar, vai aprender, vai ler,
vai conhecer pessoas bem-sucedidas e aprender com o sucesso delas. Para de ficar sentindo inveja das pessoas e comece a admirar as pessoas de sucesso. Isso vai fazer toda a diferença. Isso vai fazer toda a diferença. Foi colocado na nossa mente que rico é mal, que pessoas bem-sucedidas são metidas, que pessoas bem-sucedidas são enganadores, são caloteiros, são não sei o quê. Cara, aí você se arma contra essas pessoas. Você nunca, presta atenção nisso, você nunca conseguirá ser uma coisa que você não aprova. Deu para entender? Se você acha que rico é mau caráter, pode ter certeza, você nunca vai ser rico, porque você não quer ser mau caráter. Sua mente não vai deixar você cair nessa cilada. Ou você muda a forma de pensar, ou se contenta com sua vida. Você está entendendo como que é sério o que a gente está dizendo? Muito. Então ficar olhando para as pessoas com desdém, sabe? Às vezes você, sei lá, um amigo que tem mais dinheiro que você, um parente, ou um vizinho que está ali se esforçando, está construindo a vida dele, está se dando bem, e você, ao invés de ficar feliz, né? Você lembra daquela palavra que a gente falou aquele dia, né? De você se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. O que é se alegrar com os que se alegram? É ficar feliz pelo sucesso das pessoas e não ficar triste, não é o contrário, não pode ficar chorando com aqueles que se alegram, não. Se a pessoa está sendo bem sucedida, uau, parabéns, cara, me ensina isso também, eu preciso aprender isso que você está fazendo. Não tem nenhum problema disso, isso é humildade. A inveja, cara, é atitude de gente soberba, de gente que não sabe admitir o sucesso do outro. Vamos começar a ter uma mente, vocês estão entendendo que eu estou falando aqui sobre crescer como pessoa, antes de crescer supondo dinheiro, não é? Vocês estão entendendo por que eu estou falando sobre primeiro você enriquecer não tem nada, não é só aumento de dinheiro, é se expandir como pessoa primeiramente. A sua condição financeira ela vai subir automaticamente. Ok? Então, entende isso. Ficar se remoendo porque o outro, o seu colega de trabalho está lá, cara, se esforçando e trabalhando, não sei o que, foi promovido, está ganhando o dobro de você. Eu passei por isso na Fiat, cara. Eu entrei na Fiat ganhando R$800 por mês, na fábrica da Fiat em Betim. E eu falei, cara, eu não quero. Eu ficava montando mola de Uno, bicho, uma coisa pesada pra caramba, ficava sujo de graxa o dia inteiro trabalhando, chegava em casa fedendo. Eu tomava banho e ficava sentindo o cheiro de graxa, de Uno ainda, bicho. Pô, me ajuda aí. E eu, nada contra o Uno, viu, gente? Mas, porque, poxa, podia ser pelo menos o carro que tinha lá na época, o estilo, podia ser pelo menos um carro melhor, né, pô? Mas não, e eu ficava ali, cara, eu montava 420 molas por dia, cada um pesava 30 quilos, calcula o tanto que eu pesava, carregava de peso por dia. Cara, eu não posso ficar nisso não posso ficar nisso. Graças a Deus que eu fui nessa operação difícil, porque isso, a dificuldade me fez querer sair daquilo. Aí olha que engraçado, teve um cara que entrou junto comigo, que a função, ele ficava do meu lado, era montar tampinha, aqueles tampinhos que ficam no buraco do carro para sair água. E aí quando eu ficava montando mole, ele ficava montando tampinha dentro da minha cara, me dava um ódio daquilo, bicho. E eu falei, caramba, bicho. Aí o que eu fiz? Comecei a aprender todas as operações que tinha à minha volta, na expectativa de conseguir, às vezes, dar uma descansada ali e tal. E o que aconteceu? O meu líder de equipe começou a ver minha atitude de querer aprender. De repente eu me tornei uma referência para cobrir férias. Então a pessoa sai de férias, o Fabrício sabe. Alguém faltou? Não, bota o Fabrício naquele sabe. E aí eu estava tramitando em todos os lugares. Deus fez um milagre, alguém sabe dessa história, não vou contar isso porque prolonga muito, mas eu estou contando isso para falar que foi Deus que fez isso. Deus fez um milagre fora da empresa, o meu gestor me viu numa situação e eles começaram a me olhar diferente. E 3 meses depois disso, eu entrei no segundo mês, no terceiro, no 5º mês, eu fui promovido e o meu salário saiu de R$800 e foi aumentando até chegar em R$5.600, foi o meu último salário quando eu saí de lá. Então, de repente, eu estava ganhando 5 vezes mais do que aqueles caras que entraram comigo. O que era falado a respeito de mim? É peixe. Peixada? Você é baba-ovo, faz hora extra todo dia, fica aí babando o ovo da empresa. Pode chamar do que quiser, o que importa é que agora eu ganho R$5.000 e você ganha 800. Pode chamar do que você quiser. Quantos supermercados tinha em Guarapari há 30 anos atrás, gente? Quantos? Quantos que tem hoje? Gigantes. Você está entendendo? Antigamente você abria uma padaria e você tinha a única padaria da cidade. Acabou, não tinha como não dar certo. Qualquer coisa dava certo. Por isso que essas pessoas
A maioria desses empresários que vieram antigamente, os que não conseguiram se transformar a forma de pensar sobre empreendimento, quebraram, foram engolidos pela inovação, entendeu? Então é importante, pô, vou abrir um negócio? É ótimo, empreenda, faz o seu negócio, mas com inteligência. Não sai abrindo uma portinha qualquer e agora você... Não, faz uma coisa inteligente. Faz uma coisa inteligente, estuda a respeito disso. Cara, para tudo existe conhecimento. Não tem esse negócio, eu vou abrir um negócio, mas eu não sei empreender. Eu também não sabia, e ainda estou aprendendo. E é assim, eu vou aprender enquanto eu viver, porque eu nunca vou saber tudo, ninguém nunca vai saber tudo. E pior, as coisas mudam numa velocidade tão incrível, que se eu achar que eu sei hoje, ano que vem eu já não sei nada, porque mudou. Quem diria que há 5 anos atrás, que a gente estaria gastando a fortuna que todo mundo gasta, dando dinheiro para a internet, para uma coisa chamada Instagram, Facebook, porque senão o nosso negócio não anda. Antigamente era como? Vai, faz uma faixa, cria um panfleto, né? Bota uma propaganda no rádio, vai não sei o que, vai ficar fora da rede social para você ver o que vai virar seu negócio. Não vai funcionar.